Eita, já aqui. Oi, Bruna. Juliana, quem mais? Juliana já chegou rindo, eu já fico tensa, eu já tô nervosa. Aí ela já chega assim, causando. Meu Deus, todo mundo aqui muito bem, gente. Vamos lá. Vou chamar logo o Márcio aqui. Primeiro, boa tarde para todos. É muito bom estar aqui. Sou estreante, tá? Em lives. Então já tô logo me desculpando pelos inconvenientes. Espero que não tenha nenhum. Todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos. Eu vou chamar aqui o Márcio. Cadê ele? Márcio. Enquanto eu acho, né? A gente vai disponibilizar a live no final. E vocês. Aqui o Márcio já falou também. Deixa eu chamar ele. Tá? Ok, já dá certo. Já vai disponibilizar no final desse ao vivo para ficar fixo. Todo mundo, o Márcio tá entrando. Ei, Olá, boa lindão! tarde. Tudo bom? Boa Boa tarde a tarde. todos. Sejam bem-vindos, todo mundo. Prazer te ver, Nayara. Da mesma forma. Então, gente, como eu estava falando antes, Márcio, para eles, a gente vai deixar disponível aqui essa live no final, né? Até para eu poder rever, né? Falha nossa, que podem acontecer, tudo pode acontecer. Vai acontecer. Sim, eu vou fixar logo aqui, antes que os meninos comecem a me cobrar, a temática da live, né? Que agora eu tô craque nisso. Testei Tá por muito, certo. não é possível. Peraí. Não tão craque assim, né, gente? Vocês viram. É. Eu pausei sem querer, foi? Sim. Tá. Então, agora eu tenho que achar, né? Que vocês falam. Colocou aqui, Nayara, já. Apareceu. Pronto. Apareceu aí? Fixado. Muito bem. Apareceu. Mercado de moda, Então, perspectiva de consumo, pós-pandemia e experiências, né? isso, exatamente. Então, gente, essa temática todinha, esse gigante, que a gente vai falar hoje, nesse tempinho que o Instagram disponibiliza. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo, né? Outra coisa importante, eu quero pedir que quem chegue por aqui pelo Instagram, pelo ao vivo, se quiser aprofundar alguma temática dessas que a gente vai trabalhar, pegar algum foco específico, que coloque aí pra gente, porque a galera do Calor que está fazendo essa curadoria, então ao longo da próxima semana a gente vai tentar ir aprofundando no formatinho de pílulas essas questões de cada um. Tá? Então, fica a dica para vocês usarem os comentários aí para colocarem os interesses específicos. Por quê? Porque falar de mercado, falar de perspectivas, né? Pós-pandemia e Semana Fashion Revolution, tudo nesse tempo só é muita coisa, então vai ser um panorama bem geral. Né? Então, é isso. Outra coisa importante, para quem não me conhece, é dizer quem eu sou, né? Isso é o mais importante. Mas Márcio pode falar. Não pode, Márcio. Bom, posso sim. Primeiramente, boa tarde aos que entraram depois que eu já me apresentei aqui, né? Estou apresentando aqui a Nayara. Nayara Chaves, ela é uma dos membros do coworking do IFMA. E assim, antes disso, ela é minha amiga, é uma amiga particular que eu tenho, uma pessoa que eu aprendi a gostar muito, a gente tem um relacionamento muito legal, muito interessante. A Nayara, profissionalmente, ela é Relações Públicas, ela é formada pela Universidade do Maranhão. Nayara também ela é designer de moda e é professora do Instituto Federal do Maranhão nesse eixo, produção de vestuário e moda, né?
A Nayara, ela fez mestrado comigo na Universidade Federal do Maranhão, mestrado em design. A gente teve um tempo que a gente passou muito junto, que a gente participou também, e somos integrantes do NIDA, né, que é o Núcleo de Pesquisa, Inovação em Design e Antropologia, que acontece na UFMA, nós somos membro dele. A Nayara fez um trabalho, eu fui para a área do artesanato, no meu trabalho de mestrado, a Nayara ela foi para essa questão do consumo consciente. E até hoje ela atua no consumo consciente, e hoje ela é representante do Fashion Revolution, aí em São Luís, né? Então, é um prazer muito grande estar de volta com você. Já participamos de muitos congressos juntos, já escrevemos muita coisa juntos e estamos aqui. Esse daí que vocês estão vendo, essa pessoa maravilhosa, isso é um palhaço mesmo, um gaiato. Eu nem sabia o que era isso quando veio para cá, né? Mas ele é. Então, a gente se aproximou mais no mestrado, Márcio, formado em design, natural de Teresina, no Piauí. Tá aí agora, né, Márcio? Estou. Ah, Estou por aqui. e aí, Márcio também é professor do Instituto Federal do Maranhão, no campus São João dos Patos. Tem uns 3 anos que a gente vem semeando aí tentando fazer germinar uma sementinha do Fashion Revolution para ele levar para lá, e esse ano ele aceitou. Então, Márcio é embaixador docente do Fashion Revolution em São João dos Patos, no Instituto Federal. Também é pesquisador do NIDA, do Núcleo de Inovação, Design e Antropologia da UFMA, de quem eu tenho muito carinho. Eu mando um beijo aí para todos. A gente, e assim, se eu for falar todos os predicados de Márcio, Márcio é uma pessoa maravilhosa. Espero que vocês gostem. Nosso bate-papo vai ser um pouco informal, porque a gente já se conhece de longa data. Então, gente, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre essas 3 temáticas, né? Mas a gente vai falar entendendo que o público que está acompanhando a gente aqui no Coworking é prioritariamente de microempreendedores ou de pessoas interessadas em empreender no segmento da moda ou interessados nessa área. Então, é muito específico para isso. O Coworking está essa semana com uma programação super bacana. Tem live quase todo dia, se não todo dia. E, assim, a gente também está com essa responsabilidade, né, Márcia, de estrear esse momento. Justamente. Eu espero que a gente... Olha um pouquinho, mas voltou. Pronto. Quando eu parar, a gente retoma para todo mundo pegar a informação certinha. Então, Cláudia chegando, um monte de gente chegando, muito bom. Gente, é o seguinte, primeira coisa que eu acho que é importante, já que a gente vai falar prioritariamente para esse público, né, de empreendedores desse segmento, pessoas interessadas nesse segmento, a gente entender, né, que tá tudo muito difícil, né? Para todo mundo, a gente não esperava por nada disso, então é importante que a gente entenda que esse mercado ele nos traz percepções atuais de formatos diferentes, até porque são nichos diferentes e tal, dentro do próprio segmento de moda. Então, o que a gente vê é aquilo que está acontecendo com grande parte da população, que é essa falta de abertura dos comércios, então a comercialização está mais dificultada. Então, para isso, as pessoas têm se reinventado, essa tem sido uma palavra que tem aparecido bastante, né, nos últimos dias. O que a gente está fazendo aqui é prova disso. O Coworking IFMA eu já participo já tem alguns anos, é um projeto de extensão desenvolvido pelo Instituto Federal do Maranhão. E esse ano é o primeiro ano que está fazendo num formato adaptado a essa pandemia, né? Então, fazer isso que a gente está fazendo não era feito antigamente. E isso possibilita que a gente, inclusive, chegue em outras pessoas. Essa é a forma, inclusive, que muitas marcas têm desenvolvido sua relação com o seu público,
né? Então, tem se aproximado do seu público por meio das mídias sociais. A gente vê cada vez mais isso emergindo. Então, vai dando 6 horas, 6h30, começa a ficar tudo congestionado, a gente já vê um monte de ao vivos abertos Isso. nas mídias da gente. Então, explorar esses recursos, inclusive, tem sido algo que antes não era tão valorizado, né? Então, esse uso das mídias sociais, a questão das vendas online, né? Para um microempreendedor, inclusive, isso é uma sacada muito interessante, porque tira ele desse custo, né? Do presencial, do físico, do aluguel para pagar, do funcionário. Então, para quem está começando, às vezes, nesse formato, também é um formato, uma oportunidade interessante, mas que também tem seus desafios, porque a gente está falando, por exemplo, de produto de moda, produto de vestuário, onde a gente não tem, no nosso país, infelizmente, um padrão. Quantas pessoas aí, digam aí, já compraram uma roupa na sua pontuação e cabia, sei lá, uma pessoa e meia, né? Não havia um padrão nessa modelagem, às vezes até sapato isso acontece. A foto, às vezes, ela engana bastante. Por exemplo, eu estou de filtro, achei o máximo, estou me sentindo quase Bruna maquiada. Então, gente, assim, são muitos recursos e é preciso a gente tomar muito cuidado com determinados aspectos, determinadas questões. A gente tem visto o que, pelo menos para mim, antes era um sonho, né? A gente quando pensava em sustentabilidade no campo do design, era latente a questão do decrescimento, né? De pensar em consumir menos, mas consumir de forma mais consciente, consumir de um outro formato. E aí esse decrescimento de uma hora para outra aconteceu, né? A gente não tem comprado como a gente comprava, pelo menos não com o apelo que tinha antes, né? Porque é totalmente diferente você visitar uma vitrine e você olhar pela tela do celular. São experiências muito diferentes, né? Então, por vezes, você fica repensando assim, eu vou comprar um sapato de salto para eu ir para onde? Para eu ficar em casa, né? Se eu não estou trabalhando na linha. Doutor, aqui tá ok. Beleza. Então, assim, a gente vê esse decrescimento. Esse é um cenário que a gente tem de mercado, né? Durante muito tempo, a gente tentava migrar de uma lógica fast fashion para uma lógica slow fashion. E aí, quando a gente pensa em fast, em slow, em rápido e lento, é tudo. É tanto a produção quanto o consumo do produto, de forma mais lenta. E isso, nesse período, começa a ser mais possível, né? E aí, esse consumidor, eu entendo sempre, é uma coisa que eu coloco aqui para todo mundo que estiver nos acompanhando, não como público, não como comprador, tá? Mas como pessoa, como uma pessoa ativa dentro desse processo, que seja produtora de inovação, que seja co-criadora, que seja financiadora de um negócio, né? Toda vez que você está ali adquirindo um produto, vendendo o seu dinheiro, você está financiando aquela empresa a continuar se mantendo no mercado. E isso nunca foi tão emergente, né? A gente nunca conseguiu perceber as pessoas com tanto poder diante do seu poder de compra, né? Diante dessa lógica.
Então, esse consumidor como financiador de iniciativas, de empreendimentos de empresas, e um produtor cada vez mais disseminador. No momento que a gente tem uma pessoa que mostra o que está adquirindo, que com um telefone na mão é capaz de chegar aos quatro cantos e passa a ter voz, essa pessoa ela é uma pessoa que precisa ser considerada. E aí, se a gente considera esse consumidor apenas como comprador ou apenas como público, isso vai acabar por deixar a gente, de certa forma, um pouco desestabilizado enquanto estruturador de um negócio, né? Enquanto empreendedor. E aí, essas são as percepções que eu tenho de um cenário geral, né? É importante que a gente comece a repensar muitas práticas, entender e colocar o consumidor, dar valor para o consumidor para entender a partir dele a ter muito bem. Voz e poder. O consumidor ele tem voz, ele tem poder de formar a opinião, é isso mesmo. Cada vez mais as pessoas estão com essa autonomia, essa capacidade e conscientes disso, né? Então, se o microempreendedor ele não se ligar nesse potencial aí, acaba que a gente começa a ver a coisa desengrenando, né? Porque nunca se falou tanto de reinvenção, né? Nunca se falou tanto na capacidade das pessoas se desafiarem, buscarem propósitos efetivamente. E isso aí no campo da administração, quando a gente pensa aí numa missão da empresa, essa missão às vezes ela é ficcional, ela não pode ser, né? O real sentido dessa empresa existir, ela precisa estar pautada nas pessoas, né? E aí, quando o consumidor ele é entendido enquanto pessoa, né? E se aproxima, o negócio se aproxima do seu cliente, entende ele, né? A gente está tendo um cenário interessante agora, né? Que é um cenário onde as pessoas estão ficando, por vezes, com menos dinheiro e mais tempo, né? E aí, com mais tempo, mais ainda as pessoas conseguem ir entendendo como é que está essa lógica de consumo mesmo, tá parando para refletir. E aí a consciência, né? Porque eu acho que do consumo consciente, quem tem que ser consciente mesmo são as pessoas e não o consumo. As pessoas estão parando para pensar, será que eu preciso disso? Realmente eu vou utilizar? O que está por trás desse produto? De onde é que ele veio? Quem é que fez? Então, tudo isso vai gerando corpo para um ato de compra, né? Então, nesse sentido, a gente precisa estar muito ligado. Essa é a minha reflexão acerca de mercado, do entendimento de como estamos agora. A gente já cansou de dizer, né, e ouvir dizer que a gente não vai voltar ao normal, a gente tem que se acostumar com o novo normal, e esse novo normal acaba impactando todo mundo, e de uma forma ou de outra, a gente está vivendo um momento de seleção natural das empresas, né? E aí essa seleção natural é o quê? Quais são as empresas que realmente estão conectadas com o seu cliente? Quais são as empresas que estão buscando se aproximar do seu cliente? Quais são as empresas que já têm um propósito estabelecido e são fiéis a ele o tempo inteiro, né? Inclusive num momento difícil como esse. Então, assim, vão continuar, vão sobreviver de fato dentro desse mercado de moda as empresas que estiverem dentro desse perfil, que estiverem minimamente fazendo essa revisão crítica do seu fazer, né? Então, para mim, é um desafio gigante, mas a gente gosta de desafio, né? Estamos aqui nos desafiando numa live, eu e Márcio. Márcio também nunca tinha feito uma. Não, Então, primeira vez. se a gente se desafia nesse sentido, todo mundo está nesse mesmo barco, todo mundo está se entendendo assim, né? Essa é a minha percepção. Eu queria saber a tua, Márcio. Como é que você está entendendo o mercado de moda nesse momento?
Tá bom. Nayara, diante dessa tua grande explanação, né, que você fez, muito interessante, muitas perspectivas, muitos questionamentos interessantes, é assim, esse tempo de pandemia, de isolamento social, tem possibilitado a gente muito mais tempo, como você falou, né? Então, esse tempo eu tenho investido assim, muito na educação, eu tenho estudado mais, tenho pesquisado mais, tenho me atrelado a pessoas, a pesquisadores, a livros, a pessoas que realmente me fornecem dados mais interessantes, além de experiências práticas que a gente tem, né? Nós, como professores, nós temos experiências de sala de aula, experiência com outras pessoas, e nós também, como somos da área de moda, nós temos experiência com empresários, com empreendedores, e assim, a gente, como consumidor também, a gente se coloca às vezes do lado de lá, né, como criador, nós somos criadores na área de moda, produtores, mas também nós somos consumidores, então a gente tem os dois lados. E assim, eu achei muito interessante nesse mês passado aconteceu o Fashion Revolution, que a gente vai falar isso daqui a pouco, né? Mas só abrindo um parêntese aqui, eles disponibilizaram para a gente um e-book falando sobre a educação revolucionária. Esse livro, desde quando eu recebi, é gratuito, o e-book, desde que quando a gente recebeu, ele tem me instigado muito, principalmente pelas práticas que a gente faz em sala de aula, mas isso a gente pode trazer para a nossa vida também, como produtor de moda e como criador, ou como consumidor também, né? Então, isso tem me instigado muito. E, assim, nesse tempo de isolamento social, que a gente tem repensado mais nossos hábitos de consumo, Nayara falou muito bem aí sobre essas novas propostas que existem. E eu acho que esse é um momento de rever os nossos hábitos. É um momento da gente parar. Quem não parou ainda dá tempo, né? Nós estamos há pouquinho tempo que a gente começou a parar. Muita gente não precisa sair de casa, então trabalhando em casa, estudando em casa. Então é um tempo que a gente tem de rever os nossos hábitos, né? E assim, existem muitos estudiosos, a qual eu admiro muito, assim, como um líder indígena, né? Que eu acho que muita gente conhece, o Ailton Krenak, ele é autor daquele livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Ele fala muito isso, muito forte, e ele já fala isso há muitos anos atrás. Eu acho que a gente está vivendo um discurso que a gente já ouvia falar. Eu acho que há uns 10 anos atrás, a gente, como estudante de moda, a gente ia para congresso, e eles já falavam nisso, nessa desaceleração, né, do consumo. Só que a gente, naquele tempo, quando eles Virou falavam em moda, brechó... Márcio. Deixou de Hã? ser tendência e virou moda, Deixou, virou, finalmente. justamente. Então, assim, A trancos e barrancos, mas virou. a gente ouvia muito falar nisso, essa questão de brechó, de troca de roupas herdadas, isso tudo não é novidade agora, não, isso já é falado há muito tempo. Só que agora esses discursos estão sendo colocados em prática, né? A gente também está colocando as pessoas, como a Nayara bem falou, a gente está humanizando as marcas, né? Colocando as pessoas na frente das marcas, né? Quando a gente valoriza localmente alguém que faz alguma coisa, que faz um bordado, enfim, né? Eu falo bordado porque lá em São João dos Patos é considerado capital dos bordados, mas assim, qualquer empreendedor, microprodutor de alguma coisa, quando a gente valoriza a qualidade desse produto, e essa qualidade a gente tem que ver que ela está sempre aliada aos impactos também sociais e ambientais. Porque muitas vezes a gente, como consumidor, a gente, tipo imediatista, o consumidor desenfreado, eu acredito que aqui não tem ninguém que seja assim, né? Mas a gente vai muito pela questão estética, pela questão do glamour, que essa palavra até a moda já até excluiu. A gente nem ouve mais falar a moda associada a glamour, né? A moda inclusive, a moda ela está quebrando muitos padrões, já tem quebrado muito. Não existe mais esse padrão de moda, que é a moda feita para aquela mulher magra, aquela mulher alta, enfim. Existe moda agora, ela quebrou todos os padrões. E assim, a gente está excluindo todos, e está sendo muito debatido, né, todos os elementos que excluem as pessoas. Então, a moda ela já está abertamente para isso. Não existe mais moda. A moda, ela já, desde a década de 90, a moda ela é muito democrática. E a cada dia está sendo mais democrática. Então, a gente tem visto muito isso hoje em dia, né? E nos produtos, está sendo muito atrelado aos produtos, essa questão dessa valorização e humanização das pessoas. A gente vê muito isso nas marcas. E como a Nayara bem falou, também se as marcas não se unirem a essa questão de sustentabilidade, seja de que formas for, né? Seja na forma de tributo, seja na forma de emprego, seja na forma do produto, se a marca ela não se aliar à sustentabilidade, ela está fadada ao fracasso. Isso a gente tem acompanhado pesquisas sobre isso.
E quando a gente fala sustentabilidade, muitas marcas, elas aliam ao nome, simplesmente ao nome. É uma marca social, é uma marca sustentável. Mas quando a gente vai investigar, e o Fashion Revolution também tem essa parte da transparência, a gente vê que não tem coerência, que a palavra ela não condiz com a prática, né? Então, são muitas considerações que a gente tem que ter, mas assim, nós como consumidores, nós como criadores, a gente tem que estar atento, sempre, sempre, sempre atento e investigar essa hashtag do Fashion Revolution. Quem fez minhas roupas, ela é para sempre, ela não é só para ser usada em abril de cada ano, ela é para sempre. Então, a gente tem realmente que questionar quem fez as minhas roupas, em que condições, que tipo de produto foi feito, né? Para que a gente possa usar a moda como... Para que a gente possa, na verdade, refletir a moda, como é que ela é produzida e principalmente como ela é consumida. É uma reflexão que a gente tem que fazer muito. Como ela é produzida, mas principalmente como ela é consumida. Mais ou menos isso que eu falo inicialmente. Agora a gente vai para a pauta 2, né? Pós-Covid, né? Como é que vai ser pós-pandemia? A gente vai especular aqui, tá, gente? Porque ninguém tem Só uma bola de especulação. cristal, ninguém prevê o futuro. Então, a partir desse cenário de mercado que a gente já falou, a gente está especulando como é que vai ser esse comportamento de consumo pós-pandemia. E aí a gente já falou, né, que estaremos com menos dinheiro, tivemos agora mais tempo para pensar melhor em tudo e sentir os impactos das nossas ações saírem reverberando por aí. Então, provavelmente, o que a gente imagina é que haja e que eu espero, detalhe, é que a gente consiga consumir com mais qualidade. Ou pelo menos itens de qualidade, né? Então, já que eu tenho menos dinheiro, eu vou investir esse pouco dinheiro que eu passo a ter em coisas que possam durar mais, que possam combinar melhor com coisas que eu já possuo. Então, essa qualidade, ela vai ser primordial. Então, não adianta adquirir produto para revenda, por exemplo, que aqui em São Luís a gente tem um mercado de revenda muito forte, né? A gente não tem o setor de confecção expressiva, a gente não tem a indústria, né, da moda de uma forma, completando, né, suas cadeias todas aqui. Então, o que a gente tem mais vigente, aí o público da gente, do Coworking IFMA, é mais de revenda de produtos de moda. Então, vamos prestar mais atenção. E aí, quando a gente fala de comportamento de consumo, é uma das coisas que eu gosto muito de frisar, né? Eu, Nayara, quando penso antes de comprar uma blusa, um sapato, eu quero saber quem foi que fez, de que forma foi feita, que impactos que isso gerou, que custos sociais e ambientais isso está implicando. É bacana, legal, eu estou fazendo. Mas uma marca, um microempreendedor desse que compra para revender, ele compra muita roupa, né? Ele monta um estoque de roupa. Ele não faz um guarda-roupa, ele faz vários guarda-roupas, né? Por estação. Então, se esse empreendedor pensar de forma consciente também na forma de adquirir um produto para revenda, pensando em estar linkado com o seu consumidor, gente, isso vai fazer uma diferença gigantesca, né? Assim, porque é aquela história, uma andorinha só não faz verão. Mas imagina aí todo mundo fazendo isso acontecer e as empresas de moda, as marcas de moda fazendo acontecer também. Então, a gente vai ter aí um salto de qualidade. Eu gosto sempre de fazer aquela analogia com os eletrodomésticos. Minha mãe adora dizer que tem um espremedor de frutas de quando ela casou há 31 anos atrás, que funciona melhor do que o meu, que já pregou, né? Então, quando a gente pensa na qualidade dos produtos de antigamente, como a gente começou a desenvolver produtos com uma obsolescência programada cada vez mais curta, né, mais estreita, a gente está falando aí de voltar a essa qualidade, a essa durabilidade, a esse olhar cuidadoso do design para o desenvolvimento dos produtos, para que eles atendam às necessidades reais e que isso faça com que aconteça tudo mais. E aí, fora isso, tem que pensar nos pontos de venda, no formato de venda.
a segurança vai estar ainda mais forte, vai exigir muito mais das pessoas que haja esse sentimento de colaboração, de entender que um depende do outro. E aí essa segurança, esse zelo pelo bem-estar e antes, assim, porque a loja que era agradável, uma iluminação bacana, um cheirinho característico, né? Porque esse sensorial todo conta. Não vai ser mais só isso, gente. Vai ser tudo mais que impacte na vida e na manutenção da vida das pessoas, né? Quando a gente está falando de segurança, a gente está falando disso especificamente. Então, cada vez mais as pessoas estão se informando, cada vez mais as pessoas estão tendo contato umas com as outras. E aí a gente precisa, volta aqui a dizer, a pensar no consumidor enquanto pessoa, né? Enquanto pessoa é uma coisa que já vem de muito tempo, de entender a organização enquanto organismo, e um organismo vivo, onde um depende do outro. Hoje, quando a gente começa a pensar, por exemplo, que temos que adquirir mais de empreendimentos menores, né? Compre do pequeno e toda essa compre do local, né? Isso também são práticas sustentáveis. A gente pensa sempre, às vezes, que sustentabilidade está sempre linkada ali só com o meio ambiente, quando a gente tem sustentabilidade vista por um âmbito muito mais amplo, né? Onde a gente está ali ajudando, e aí eu volto àquela ideia de consumidor, comprador, enquanto financiador do sonho de alguém. É um cara que está ali para botar um pão na mesa dele, para pagar o salário que vai ajudar tantas outras pessoas a manterem as suas famílias. Então, é tudo uma lógica. E estar nesse momento, nesse time, ele também é importante para a gente entender que as nossas ações, né, mais do que nunca, toda ação tem sua reação e a gente consegue ver elas acontecendo na nossa rotina, né, enquanto consumidores. Enquanto pessoas que compram e fazem girar toda uma engrenagem. Então, eu pego só uma deixinha antes de tu falar como é que tu especula, né? Que vai ser o pós-Covid, Márcio. Porque quando a gente pensa, vai começar a semana de lives e já vai começar abrindo, falando de moda, e tem muita gente que ainda associa a moda a essa futilidade, a ideia de futilidade, de frivolidade. E a gente tem aí, hoje, mais do que nunca, o setor de confecção, o setor têxtil, demandando proteção para as pessoas. Basta que a gente lembre quem é que está lá fazendo a máscara, né? Que a gente tem que usar quando sair à rua, no contato com outras pessoas. É uma costureira, né? Então, a gente começa a visibilizar uma cadeia que durante muito tempo foi abafada, né? Os holofotes ficavam para os modelos, para a divulgação, e aí tudo mais por trás dela ficava obscuro. Então, a gente está falando de um setor que emprega muito, emprega lá desde a agricultura, desde o agricultor na plantação de algodão, e aí passa por toda a cadeia produtiva, a parte da fiação, a parte dos beneficiamentos dos tecidos, os corantes, a parte da tinturaria, a própria confecção do produto, a distribuição dele, até chegar, sei lá, passar pelo ponto de venda, pela vendedora, pelo atacadista, pelo varejo, até a modelo, o publicitário, a digital influencer, enfim, é imensa a cadeia produtiva da moda, e isso a gente está falando não só de empregos, mas de pessoas que vivem dessa engrenagem, né? Então, não é bobagem, não é futilidade, a gente precisa falar disso, porque ainda é quem, direto ou indiretamente, está empregando bastante, né? A gente tem muita gente na linha de frente, e estão na linha de frente também as pessoas que estão trabalhando com a proteção individual, né, de cada um. E aí isso faz com que a gente volte a essa ideia de uma saída para esse conflito que a gente está vivendo, né? A saída, eu acredito, que está nas pessoas e na própria essência da moda, né? A moda, ela tem uma natureza que vai muito além da roupa,
ela é antropofágica, ela precisa se reinventar, se autoconsumir para emergir algo novo e esse novo vigorar. A gente brincou ainda agora que deixou de ser tendência e virou moda, né? Pensar sustentabilidade, pensar quem fez as roupas e tal. Então, é importante que agora a gente esteja mais sensível a essa noção. O faça você mesmo, o entendimento da construção de uma autoimagem, da autonomia das pessoas. As pessoas estão ficando cada vez mais sensíveis e aí a diversidade de corpos, a diversidade de modo geral, de estilo, tudo isso precisa ser levado em consideração para você montar aí a escolha das suas escolhas, ou escolhas de produtos prontos, ou escolha no desenvolvimento de uma coleção futura, do seu nicho de mercado. Então, essa construção também é amparada pela afetividade, né? Eu acredito no afeto, eu acredito em que a gente pode fazer bem, que vestir a escolha do que a gente veste é um ato político também, é aqui onde eu legitimo e eu mostro, né, aquilo que eu acredito. Então, a gente tem que acreditar nessa moda também criativa, né? Capaz de se reinventar, de se reconfigurar, de se adaptar. Ninguém gosta muito da mudança, mas ela é instigadora. E aí, isso a moda faz de uma forma muito, muito tranquila, muito gostosa, né? De uma forma muito envolvente. Vocês estão tendo participação especial de Theo aí gritando, eu acho. Né, que dá para ouvir. Então, a gente se reinventando, né? A mãe professora e agora falando aqui. Então, é assim mesmo. Eu acredito que essa saída dessa reinvenção dos negócios, ela vai estar nos brechós, no momento online, nos aluguéis, nos compartilhamentos. A gente tem aí emergindo também, por que não, coworkings de moda, onde a gente, às vezes, sozinho não consegue, mas junta com outras pessoas que querem, né, que congregam das mesmas ideias para a gente otimizar tudo isso. Então, esse trabalho colaborativo, que aí a economia criativa também é um suporte super interessante para essa lógica. Então, entender inovação para a moda. A gente precisa entender que a moda, ela, embora tenha aí um grande apelo tecnológico, um grande envolvimento, né, no desenvolvimento de tecidos, a gente também ainda está falando de uma engrenagem feita por muitas mãos, por muitas pessoas, né? Ainda precisa de gente para fazer a moda acontecer, para fazer a produção acontecer. E aí, já que tem gente, tem pessoas, e porque tem pessoas, a gente precisa pensar aí em que propósitos a gente vai estar trabalhando, né? E o que essas marcas elas vão estar buscando, o que elas vão estar levando para as pessoas, o que é que as pessoas vão estar comprando junto com os produtos, né? Que ideais são esses? É isso. Diga lá suas perspectivas pós-Covid. Estou falando demais. Bom, eu acho que a primeira coisa que essas especulações que a gente deve ter é a questão da advertência, né? Eu acho que esse Covid-19 veio para cá, nessa pandemia toda, e ela fez com que a gente tivesse algumas advertências, tanto em vários aspectos, né? Eu acho que espiritual, de solidariedade, a gente vê muita gente agindo dessa forma, né? A relação com as pessoas e na moda a gente vê também essa questão, como a gente falou, do consumo desenfreado. E assim, eu estava pensando, lendo algumas coisas, como é difícil socializar, como é caro socializar. A gente foi obrigado, de uma certa forma, a ficar em casa, ficar em isolamento social, acho que uns 2, 3 meses, né? Então, se a gente for parar para pensar quanto é que a gente já economizou, né? Em comprar peças, comprar roupas, comprar acessórios, enfim, porque a gente não tem mais como sair. Então, quanto custa caro essa socialização? Essa questão de eu ir no restaurante, até a própria troca de afetos. É um aniversário que eu vou, alguma coisa que eu preciso comprar alguma lembrança e outras coisas, né? Então, são adaptações que a gente está tendo que se acostumar, né? Desacelerar, rever os nossos conceitos e, assim, principalmente ressignificar.
ressignificar o nosso modo de consumo, saber como, diante de tanta coisa que eu tenho aqui, será que eu não posso reutilizar isso que eu já tenho, né? Então, essa palavra ressignificar, ela tem sido muito usada. Ressignificar várias coisas. E eu acredito que o maior desafio essa chave que muda, eu acho que é a educação. Primeiramente, a gente tem que entender o que é esse consumo consciente. Quando eu falo consumo consciente, eu preciso entender primeiro o consumo consciente individual. O meu consciente, eu como Márcio, professor, consumidor, para que depois eu possa levar essa prática para outras pessoas e ficar um consumo consciente coletivo. E aí sim, eu posso ser instigado a dar novas opções, possibilidades a outras pessoas, né? Como a Nayara falou, a moda, ela sabe fazer isso muito bem. Ela tem uma criatividade que lhe é própria, né? E assim, mas a gente acredita que esse fio da moda já estava esticado há muito tempo. Esse fio do consumo desenfreado estava assim por um triz. E essa questão da pandemia, ela, de certa forma, ela rompeu. Ela rompeu esse fio da moda, dessa questão do consumo consciente, sem estar ligado, sem estar prestando atenção nas pessoas que fazem, que estão atrás da cadeia produtiva. Como a Nayara bem falou, desde o produtor do algodão, um exemplo, passando por todo o processo até chegar na vitrine, até chegar na digital influencer, né? Então, quando essa linha da moda se rompeu, a gente tem duas opções. Ou a gente emenda essa linha, ou a gente muda, né? E essas mudanças, elas estão aí de várias possibilidades, né? A questão do consumo, ela tem várias possibilidades para a gente se reinventar. Ah, professor, como eu estava conversando com outra pessoa, até com alunos também, mas assim, mesmo acabando essa pandemia, esse tempo de isolamento social, muitas pessoas vão continuar consumindo. Sim, existem as pessoas que elas têm esse hábito de consumo desenfreado, e não vão ser 2, 3, 4, 5 meses que vai parar isso, não. Mas nós que temos, de uma certa forma, consciência, oportunidades de estar refletindo, eu acho que esse momento de reflexão, desde o Fashion Revolution e outras reflexões que a gente já vem fazendo, eu acho que a gente sim, nós podemos mudar muita coisa. A gente pode mudar na nossa casa, o consumo da nossa casa, pode mudar o consumo dos nossos alunos, nós como professores, nossa roda de conversa, e assim a gente vai mudando. Quando eu valorizo um produtor pequeno, como a Nayara também bem falou, a gente está valorizando e estimula essa pessoa a ter mais vontade, a ter mais criatividade em criar produtos mais interessantes e mais acessível a todo mundo, né? Eu falei agora há pouco do Ailton Krenak, que é o autor do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele fala que desde o século XVIII, na Revolução Industrial, nós acionamos um jeito errado de estar aqui na Terra, porque a gente não valoriza a natureza, certo? E ele sempre fala que a gente tem que estar aqui valorizando a natureza. Gente, esse papo assim, aí às vezes alguma pessoa vai pensar, o que tem a ver a moda com a natureza, se a moda faz ele destruir a natureza para se inventar, né? A moda e a natureza e a sustentabilidade, até um certo tempo, ela tem sido esse paradoxo mesmo, né? Coisas totalmente diferentes. Só que hoje elas estão andando aliadas, elas estão criando possibilidades. E mais uma vez a gente repete essa história de compartilhamento, de brechó, de várias outras soluções que a criatividade está trazendo para a gente nesse momento de pandemia, são algumas alternativas. A gente acredita que a gente deve sim estimular a colaboração, juntar os nichos, um pessoal aqui que borda, outro que faz costura, outro que faz máscara, enfim, vamos juntar. Essa questão de associativismo, cooperativismo é muito interessante e está muito forte agora nesse momento, muito forte mesmo. Então, eu acredito que esse slow fashion, porque o fast fashion, que é aquela roupa consumida como se fosse roupa descartável, né? Aquelas roupas que são muito baratas, super acessíveis, eu acho que ela é fadada ao fracasso. Eu acredito que se não acabar depois da pandemia, ela vai ter um enfraquecimento muito grande, o fast fashion. Essa roupa que você compra, tipo, descartável e já descarta. Porque nós, como consumidores, como pensadores, e tem muita gente preocupada com isso, a gente tem que entender que a gente tem que se preocupar com um produto quando a gente compra, no início da cadeia, né, no finalzinho da cadeia da produção, mas no início do consumo, até o descarte, gente. Porque se eu penso num produto, estou super sustentável, mas eu penso num produto, compro e vou comprando vários produtos,
E esse descarte, para onde que ele vai? Eu me preocupei daqui para trás com a sustentabilidade e daqui para frente do produto eu não me preocupei, certo? Então, até isso a gente tem que pensar, certo? Nessa questão do descarte. Então, são todas as possibilidades que a gente especula para depois do Covid, a gente tem que pensar isso tudo, gente. A sustentabilidade da produção, no uso e no descarte do produto. Eu acredito que essa é a chave, a gente pensando nessas três etapas que englobam muitas outras entre elas, né? Eu acho que a gente consegue algumas alternativas interessantes. Que a gente vai ver, ninguém tem aqui uma fórmula, nem eu, nem a Nayara, nem muitas pessoas não têm, a gente tem especulações, né? Mas a gente está falando aqui o que a gente acredita, o que a gente tem visto em pesquisa, porque, assim, nesse mundo da moda tem muita gente boa. Quando eu falo muita gente boa, é assim, muita gente estudiosa, muitos pesquisadores, muitos ambientalistas, muitas pessoas que estão aliadas a essas práticas. E elas estão aqui para dar uma força, para dar realmente um suporte para que a moda ela possa ultrapassar isso usando essas veias da sustentabilidade. Eu acredito que é por aí. Eu particularmente acredito que seja por aí. A gente acredita muito parecido, Márcio. Gente, é o seguinte, eu vou falar rapidinho, então, agora, do que foi, o que é o Fashion Revolution, o que foi a Semana Fashion Revolution, para vocês entenderem. E aí a gente vai tentar responder algumas perguntas que foram aparecendo aqui, tá bom? Então, o Fashion Revolution ele é um movimento mundial, presente em mais de 100 países. Esse ano foi o terceiro ano que aconteceu em São Luís. Aqui em São Luís eu sou representante dele. Começou pelo viés educacional, começou no Instituto Federal do Maranhão, Campo Centro Histórico. De lá para cá, a gente vem perguntando quem fez as minhas roupas, que é a pergunta-chave do movimento. Ele não surgiu ao acaso, ele surgiu a partir do desabamento do Rana Plaza, no dia 24 de abril de 2013, matando mais de 2.500 pessoas, ferindo mais de 1.100 pessoas, matando 1.100 pessoas e ferindo mais de 2.500. Então, assim, foi uma catástrofe. E a partir dessa situação, resolveu-se dar um basta nisso tudo e reinventar, né? E minimamente, durante a semana, né? Fashion Revolution, que é a semana que cai o dia 24, parar para refletir criticamente sobre o campo da moda. Pensar aí em todos esses entraves que existem e buscar soluções possíveis. Em São Luís, esse ano, a gente teve que na verdade, no mundo todo houve essa adaptação para o campo digital, não houveram encontros presenciais, a gente fez o evento inteiro pelas mídias sociais. Aqui aconteceu uma aula revolucionária para a gente tentar entender do que são feitas as nossas roupas, com o professor Alexa Moura, do Instituto Federal do Maranhão, Campo Centro Histórico. Aconteceu também uma live com Juliana Alce e Patrícia Belo sobre consumo consciente, armário compartilhado. Elas conversaram a partir das experiências delas. Como é que isso tem emergido, esse novo nicho de mercado, ele tem acontecido em São Luís, né? E como ele tem se tornado próspero. Então, se tem uma forma de a gente resumir esse momento da nossa fala, e que eu possa dar uma dica para os microempreendedores, hashtag fica a dica aqui, para que vocês pensem fora da caixa. E se eu for montar uma loja, por que não uma loja de roupas usadas ou de compartilhamento de guarda-roupa, ao invés de uma loja de produtos novos? Né? A gente entende que o produto mais sustentável é aquele que já existe e tem muito aí. Se a gente for parar para abrir o guarda-roupa, quantas roupas estão aí que você não usou desde o início da pandemia? Então, e quando é que você vai usar de novo? Porque, por exemplo, as minhas já não estão mais nem, acho que, servindo, porque foi uma coisa assim, desenfreada, uma ansiedade, e come tudo e nada mais, tudo apertado, tá tudo apertado. Então, para além de todas essas mudanças físicas que fazem com que a pessoa precise adquirir ou não uma peça,
Você pode reinventar, em colocar o seu consumidor como protagonista para que ele atue dentro desse processo com customização, com reinvenção. Então, fica a dica aí para vocês pensarem em empreendimentos que trabalhem com moda, sim. A gente ama moda, que mais é que ela siga, mas que ela busque outros caminhos, outras possibilidades que também são interessantes, também conferem uma experiência de consumo totalmente diferente, né? Tem lá suas características muito próprias e que são interessantes. Ainda bem que eu não sou a única, todo mundo engordou, tá dizendo aqui no comentário. Gente, é sério isso. A gente tem que começar a repensar mesmo. Então, essa é a minha dica. Com relação à semana, a gente teve a possibilidade, eu fiquei maravilhada, né? Porque foi uma semana onde eu fiz a agenda de live. Né? Aquilo que aconteceu aqui, mas a gente já assistiu live do Brasil inteiro, que em outros momentos a gente não teria nunca essa oportunidade. Então, assim, não foram só esse impacto, não gerou só coisas difíceis da gente lidar, mas também nos gerou oportunidades incríveis, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Aí depois grava aí e fica, e as pessoas conseguem ver em outros momentos, acompanhar e debater. Eu mesma, daqui a uns anos, posso ouvir tudo isso e pensar, nossa, eu pensava desse jeito, hoje eu estou pensando totalmente diferente. Então, assim, esses registros ali são bons, eles fazem com que tudo se reinvente, o setor de eventos está se reinventando, então fazer evento nessa escala mundial também foi totalmente desafiador, né? Mas a gente abraça os desafios, a gente segue em frente, e aqui funcionou muito bem. Você falou várias vezes de um autor, né? Ailton Krenak. O Ailton Krenak. No Instagram do Fashion Revolution, a gente tem lá uma live com ele, né? Sim. Ele e a representante de Brasília, que fez essa entrevista com o Ailton, foi maravilhosa, foi, a Yara. Então, assim, fica a dica para vocês que não têm o livro, que não querem comprar o livro, esperar o livro chegar, vão lá conversar, olhar o que o Ailton fala sobre a moda, sobre esses desafios. Já é uma saída, um caminho, né, para mais próximo. Como foi São João dos Patos, Márcio, sua primeira experiência como docente embaixador, finalmente, graças a Deus? Bom, eu já vinha participando do Fashion Revolution há 2 anos atrás também, sempre atrelado a Nayara, né? Nayara, quando ela foi representante, porque eu vi os olhos da Nayara brilhar uns 3 anos atrás, quando a gente foi num colóquio de moda em Bauru, ela encontrou a equipe do Fashion Revolution do Brasil, aí foi atrás do pessoal, e foi logo atrás para saber como é que fazia para levar para São Luís. Eu me lembro assim, os olhos dela brilhando. Então, no ano seguinte, ela já levou para São Luís, e eu participei de uma palestra lá, né, sobre artesanato. No ano seguinte também a gente trabalhou juntos também lá em São Luís. E esse ano a gente resolveu levar para São João dos Patos, né, para que a gente possa, para que a gente pudesse valorizar o que a gente tinha lá de sustentável, né? Para quem não conhece, São João dos Patos é uma cidade do Maranhão, né, que tem mais ou menos uns 25 mil habitantes. É uma cidade considerada a capital dos bordados, uma cidade muito legal e interessante. E que a gente tem o Instituto Federal do Maranhão lá, né? Que a gente trabalha lá. Além do curso técnico e vestuário, tem outros cursos também, inclusive cursos superiores. Bom, assim, em relação ao Fashion Revolution, a semana, vou falar logo no geral, no nacional, foi muito bacana, porque a gente fez grupos lá em São João dos Patos para que pudessem assistir as lives. Então, a gente estava incentivando, vamos lá, os alunos. Então, a gente, era como se fosse aula, a gente encomendava, a gente marcava para todo mundo assistir as lives. Então, como a Nayara falou, eram possibilidades que nós não teríamos se esse evento não fosse online. Então, a gente assistiu live, era todo dia, era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia live, e várias lives, várias postagens. A gente montou uma equipe bem bacana lá em São João dos Patos, com alunos, professores do IFMA, e algumas ex-alunas, a técnica de vestuário, a Denise, que também ela é atrelada dessa área de sustentabilidade. Então, a gente fez muitas atividades. Dentre essas atividades mais específicas em São João dos Patos, a gente fez alguns vídeos, alguns questionamentos, alguns desabafos e conversas com uma aluna que estuda com a gente no ProEja, curso de vestuário, onde ela falou sobre o poder transformador da educação. Então, a sustentabilidade nessa área da educação. Então, ela falou, além da educação, como
o ensino, como a educação transformou a vida dela e também esses impactos da pandemia no trabalho informal dela, porque ela é costureira. Então, ela falou, muito interessante, questionou sobre como é que ela estava trabalhando nesse momento tão difícil, né? Isso foi uma das lives que a gente fez com ela. Uma outra participação também, a gente teve uma bordadeira de lá muito renomada em São João dos Patos, ela também foi nossa aluna em algum curso de extensão, onde ela falou sobre a humanização do bordado, esses trabalhos artesanais, que para muitas pessoas está sendo desvalorizado. Ela fez essa puxada, essa pegada para que as pessoas valorizassem mais esse produto feito manual, feito com as mãos, né? E ela até comenta, eu não esqueço da frase que ela falou, né? Que ela disse que já foi em vários lugares, já conheceu vários bordados, inclusive internet, mas não conhece um bordado como o de São João dos Patos, certo? Então ela fala com muito orgulho. E para quem conhece essa história do bordado de São João dos Patos, elas falam com muito orgulho quando elas viram o avesso do bordado, e elas mostram com todo orgulho. O avesso é igual ao direito. Então elas valorizam muito isso, né? E a gente também teve um bate-papo, uns vídeos interessantes sobre, com a Denise, que é a técnica em vestuário, sobre a questão da relação íntima do usuário com a peça. Essa questão do apego e do desapego, né? Ela falou muito bem, muito interessante, contando experiências dela sobre esse apego e desapego, e também sobre a comunicação. Como a roupa ela comunica uma pessoa. Como ela comunica tanto para a parte verdadeira como para a parte falsa. Eu posso me comunicar para você de uma forma que eu queira me comunicar, mesmo que não seja a minha essência. Então, a moda ela tem essas duas versões. Eu posso me comunicar tanto para o que eu quero ser e tanto para o que eu sou, né? E ela falou também sobre a questão do poder do consumidor em patrocinar uma empresa. Então, nós, como consumidores, mais uma vez, reforçando o que a Nayara falou e que eu falei também, nós temos o poder de patrocinar ou não uma marca. Quando a gente compra muito de uma marca que tem essas abordagens que não são sustentáveis, que exploram a mão de obra, a gente está dando valor àquilo. Então, se eu compro uma peça que ela, eu sei, então o Fashion Revolution também tem essa página de transparência. Quando eu pesquiso e eu sei que aquela marca, ela explora pessoas que possivelmente estavam lá no Rana Plaza, que teve aquele acidente todo, então eu estou contribuindo para que se dissemine essa prática. Então, o que é que nós temos que fazer como pessoas conscientes, consumidores conscientes, dentre outras práticas, é a gente ir atrás disso e não incentivar esses patrocinadores, certo? Então, esses foram os questionamentos que a gente fez em São João dos Patos, foi muito interessante, a gente teve muito apoio do Instituto, do Fizeram diretor. máscaras também, né, Márcio? Justamente, bom lembrar, a gente também nesse meio, justamente nesse meio, bem lembrado, Nayara, a gente está fazendo, desde quando a gente começou a trabalhar remotamente, sem ir fisicamente para o Instituto, como a gente tem um laboratório de moda, a gente chamou algumas alunas, claro que todo mundo com as precauções necessárias. As precauções necessárias, a gente está fazendo máscara para distribuir para os hospitais, para a UPA e para a comunidade carente lá em São João dos Patos, tá bom? É isso. Quando o papo é bom, dá vontade de conversar até. É verdade. Né? Mas, gente, eu quero agradecer antes que o Instagram feche a gente, todo mundo que esteve presente. Eu queria conversar mais, então fica um pedido para vocês questionarem quem fez minhas roupas, é a hashtag do Fashion Revolution. Eu quero deixar uma enquete aqui, depois a gente vai colocar nos stories do Kawork uma enquete para perguntar o que vocês estão comprando, se já compraram alguma coisa, algum produto de moda nesse período que estamos em confinamento e por quê, tá? Eu agradeço, Márcio. Beijos. Eu agradeço também. Nada mais piada, super maquiada aqui. Muito obrigada. Adorei falar contigo de novo. Espero que você fique bem aí em Teresina, dê tudo certo você e sua família. Agradecer a todo mundo que esteve aqui, dizer que a gente vai responder ao longo da semana que vem todos esses questionamentos que fizeram. E dizer que se a gente pudesse conversar muito mais, a gente estaria aqui a tarde inteira, né? Vocês aí ouvindo os ladinhos de Theo aqui de vez em quando nos efeitos especiais. Mas dizer que é sempre maravilhoso. Muito obrigada à equipe do Kawork IFMA. Eu tenho um orgulho de participar desse projeto. E contem sempre comigo no que eu puder estar com vocês. A gente vai estar somando. E dizer também a todos os microempreendedores que a gente está junto nessa, que a gente não vai deixar de estar com vocês
nesse momento difícil também de tentativas de reinvenção, de ressignificação, de busca de propósitos. Então, para todo mundo que trabalha no segmento da moda, né, ou que queira trabalhar nesse segmento, a gente está lá para estar junto, né? É mais do que uma assessoria, é um estar junto, é um fazer acontecer junto. É esse o propósito do Cauã Pifman, né? Inovação